Eu nunca desenhei até os 23 anos. Eu me formei em agronomia, aí eu comuniquei a minha mãe e falei, olha, abandonei a agronomia, vou resolver ir para o campo da arte e tal. Ela falou, pô, mas você que nunca desenhou? Mas o fato é que quando eu comecei é como se eu tivesse aberto uma comporta. Quando eu vejo que está pronto, é como se não fosse eu que tivesse feito. Eu não tenho compromisso de autoria. E nem sempre o trabalho chega pronto. Ele vai surgindo dentro do processo. Quer dizer, eu tenho que mudar alguma coisa dentro de mim para que o trabalho também se revele. Até acho que a gente imagina que seja criação, é quando você abre mão de você. Quer dizer, deixa a ideia assumir como uma questão autônoma. Você perde um pouco as rédeas do trabalho, eu acho que o trabalho fica melhor porque ele também te surpreende. Eu agora, com essa coisa de ter feito arrumação, encontrei uma série de desenhos que eu não sabia que tinha feito. E eu falei, poxa, eu estou assim me coçando, porque eu falei, tem tanta coisa agora para fazer que eu acho que eu não vou dar conta. Eu nunca paro de trabalhar sem deixar vários ganchos em aberto, porque isso me permite entrar no trabalho a hora que eu quiser. Eu acredito menos na linguagem da arte e mais nessa presença do homem sobre as coisas que faz. Talvez nesse aspecto, digamos assim, justifica um pouco a questão da xilogravura, porque a xilogravura ela é um trabalho, né? Ela é uma ação sobre a matéria. A existência ela passa, mas você pega ela dentro do processo e faz dela alguma coisa que só você pode fazer. Fiz um pequeno curso na Escolinha de Arte do Brasil com José Altino. E logo em seguida eu fui para a Barra da Tijuca e fui trabalhar como um assistente de um pintor chamado Lênio Braga. E foi uma pessoa fundamental para mim. Tinha uma loja, uma marcenaria lá, um lugar que tinha madeira, e eu pegava a madeira no lixo. Eu trabalhava durante o dia, das 6 horas até meia-noite, e eu tinha que terminar uma xilogravura. Então eu fazia uma por dia. Era assim como se fosse uma obrigação. Mas antes disso, em 68, eu fui preso político e não consegui trabalhar como engenheiro agrônomo. Comecei a desenhar e passei antes por Volta Redonda. Tinha um irmão que trabalhava lá como arquiteto e ele me arrumou um emprego numa fazenda que abrigava crianças abandonadas. E tinha lá umas oficinas profissionalizantes. E uma delas era modelagem. E eu fui para lá para fazer desenho de arquitetura, desenho de casas. E aquilo era um porre, né? E aí, como a fundação tinha poucos recursos e tal, aí eu sugeri lá para o diretor da fundação, falei, por que você não deixa eu fazer um busto e você vende para a prefeitura e levanta dinheiro para a fundação? Aí fiz, e ele vendeu, e aí entrou uma grana lá para a fundação, e aí ele falou, pô, faz aí um monumento para as crianças. Eu sei que no passo seguinte, eu estava fazendo um monumento que eu tinha que montar andaime. Então eu transformei a sala de desenho, levei um caminhão de barro para dentro e fiz lá mapetar, compreendeu? Porque, claro, quem começa a fazer escultura não deixa por menos, né? Que é logo se equiparar com Michelangelo e tal, né? E aí eu vim para o Rio. E eu tinha um tio que morava no Rio,
que eu fui morar com ele, e esse tio, trabalhava no cinema ligado ao Luiz Severiano, e tinha uma loja em cima do Cinema Palácio, onde eles faziam recorte de letras em madeira, essas coisas todas, então tinha uma sobra. E aí eu falei, bom, escultura não vai dar, porque não tem recursos. Mas xilogravura é uma coisa que talvez atenda os dois lados, porque eu tenho que desenvolver o desenho e, ao mesmo tempo, mantenho um aprendizado sobre o desbaste. Já nesse momento, eu já estava sozinho e tinha a disponibilidade, primeiro, dessa oficina do Cinema Palácio, e depois eu fui morar na Barra da Tijuca, e aí pegava o material, e aí eu fui tocando. Eu digo o seguinte, os primeiros 6 meses eu devo ter feito mais ou menos umas 300 xilogravuras. E eu peguei todas as matrizes e joguei fora. Porque não me interessava aquilo como trabalho. Me interessava eu estar queimando gordura. Estava aprendendo, estava fazendo para aprender. E eu não estava preocupado em nada mais do que fazer, digamos assim. Então, zerei todo o grau de exigência para simplesmente fazer. Fazer de uma forma crítica e fazer bastante. É muito simples para todo mundo usar cor, porque o cara já começa colorindo, não tem nenhum bloqueio sobre isso. Mas quando você exercita um pensamento em que você imagina que basta, por uma busca de síntese, reduzir tudo ao mínimo, aí quando você introduz uma coisa nova, você tem que se desconstruir para repensar a coisa de outra forma. E às vezes as grandes alterações que a gente faz na vida da gente nascem assim de coisas que são triviais, são coisas simples para todo mundo. Não chega a ser uma revolução usar cor, que é ridículo. Mas para mim foi uma necessidade de repensar tudo que eu tinha feito até então. E aí eu comecei a fazer vários desenhos, inclusive pinturas. Eu tinha tubo de tinta que eu tinha ganho há 40, 50 anos e estava guardado, esperando a hora de poder usar. E a pintura tem um lado muito forte, porque toda a história da arte é contada por pintura. Quando você usa a pintura, a impressão é que pela primeira vez agora eu estou tendo que responder alguma coisa sobre a arte. Porque a xilogravura para mim sempre foi uma opção meia margem, porque primeiro era um exercício do fazer sobre a matéria e ao mesmo tempo desenvolver o desenho, desenvolver a compreensão da construção do espaço e tal. Até então eu olhava as pinturas mais ou menos vendo a questão da representação apenas. E aí você começa a ver o interior da representação, o que ela tem lá dentro. Ao fazer essa pequena alteração, você reativa todo um novo processo interior, e aí, quer dizer, você abre uma janela que não tem fim. Eu me entusiasmei muito mais, às vezes, até com o trabalho hoje, né, do que até então vinha fazendo, porque há um ponto de esgotamento, que é a própria experiência, te dá uma certa sensação de que você está simplesmente se aprimorando. O ideal seria a gente ter sempre esse sentimento de descoberta nas coisas que está sendo feita, né? A cor, nesse sentido, ela é um momento de acúmulo na experiência. E é bom porque aconteceu quando eu já tinha 70 anos de idade, que as pessoas estão encostando a chuteira, né? Então, para mim, foi como dizer assim, agora começo a ter que pensar um pouco mais seriamente nessas coisas todas. Talvez a xilogravura tenha retardado um pouco isso por conta justamente da sua inserção, quer dizer, como ela se insere dentro do próprio
sistema de arte. Então esse papel meio secundarizado faz com que também você se descomprometa de ter que trazer para si, digamos, a solução de todas as questões que estão acontecendo ao redor, né?